T-shirts, Regiane Felizardo. WhatsApp 13997565077. Instagram, T-shirts Regiane Felizardo. El Shaddai, Casa da Maria. Vou abrir o microfone aqui também. Tá. Liguei.
Paz do Senhor, aqueles que estão nos ouvindo pelo Instagram e pela rádio. Sejam bem-vindos mais uma segunda-feira, agora em novo horário, para a glória de Deus. Estávamos orando para mudar esse horário, para ficar melhor, né, para todos, porque era muito corrido. Então, lembre-se, tá? Agora estaremos em novo horário às 20 horas, toda segunda-feira. Seja bem-vindo vocês que estão aqui pelo Instagram, pela rádio. E hoje, para fechar com chave de ouro o nosso mês especial dos namorados, os nossos convidados é a Débora e o Daniel. Muito obrigada por terem aceitado. Depois de muita oração, jejum e encher no saco deles. Clamando ao Senhor. Eles aceitaram, então muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe vocês. E antes de começar, nós estaremos orando então, né, para que o Espírito Santo se faça presente, né, e tome o controle de todas as coisas, mais uma vez, no nosso podcast. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, porque mais uma vez estamos aqui. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor está no controle de tudo e, ó Deus, cuida de cada detalhe para nós. Obrigada, Senhor, por ter mudado o nosso horário. Nós louvamos e adoramos o teu nome, porque o Senhor estava no controle desde o começo, Pai. Ó Deus, e nós te louvamos, Pai, pela vida da Débora, do Daniel. Obrigada porque eles estão aqui. Nós cremos que muitas pessoas serão fortalecidas, encorajadas. Senhor, terão, ó Deus, os olhos espirituais abertos, ó Deus, através da vida deles, do testemunho deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, a casa deles, guardando, Senhor, livrando de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma o controle, ó Deus, desse podcast. Que, ó Deus, tudo que for falado aqui possa ser para a honra e glória do teu nome. Seja o teu Espírito nos conduzindo, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Fica conosco. E aonde chegar esse vídeo, que pessoas sejam tocadas. Aonde chegar, ó Deus, essa programação na rádio. Que pessoas, ó Deus, sejam fortalecidas no Senhor. Sejam despertadas, ó Deus. Sejam encorajadas em nome de Jesus, Pai. Senhor, e que muitos voltem para o Senhor. Se houver alguém afastado, alguém desviado, alguém que não conhece o Senhor, Pai, que nessa noite seja uma noite de salvação, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E para começar, eu tirei uma palavra lá em Isaías 51, 6 e 7, que fala assim: busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto está perto. Que os maus abandonem a sua forma errada de viver, os perversos a sua forma de pensar. Que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Amém. Então, se você... Enquanto eu estava orando, eu senti isso, que muitas pessoas se voltarão ao Senhor, viu? Que será uma noite de testemunho mesmo para a salvação. E então, se você está aí afastado do Senhor, se você se desviou, ou quem sabe você ainda não conhece Jesus como Salvador, como Senhor, essa noite é uma noite para você ser encorajado, despertado, né? Que você possa ficar aí ligadinho, ouvindo, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo testemunho, né, da Débora e do Daniel. E eles são a prova, né, de que o Senhor, ele escolhe, ele não perde os escolhidos, ainda que se desvie do caminho, né, ele vai lá e busca onde tiver e ele traz para perto dele. E nós cremos, né, que o Senhor tem a salvação para todos aqueles que estão com o coração quebrantado, contrito. Então fique ligadinho, e se você está desviado, hoje é uma noite para você se voltar ao Senhor, em nome de Jesus. E, né, para começar, nós queremos assim que vocês contem para nós. Como que você... Não, vamos começar antes. Antes de vocês, né, se conhecerem ali,
porque vocês foram criados na igreja, os dois, né? Sim. Mas vocês, um tempo aí, se desviaram na adolescência, né, ali. Pode começar aí, quem quer começar, para contar aí o testemunho, antes de se conhecerem. Eu vou começar? Primeiramente, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nessa noite. É um prazer estar aqui. Estou bem aflito com esse convite. Todos sabem que eu não sou de aparecer, mas estou aqui, né? Tímido. Bom, eu fui criado na igreja e desde novo fui criado no berço evangélico. E quando chegou a minha adolescência, a gente começa a ter as teimosias que acontecem com a vida da gente, eu não sei porquê, mas a gente quer fugir do comodismo e acaba partindo para algo errado. Meu pai e minha mãe sempre deram do bom e do melhor para mim, não tenho nada de reclamar do que eles fizeram por mim, mas quando chegou na minha idade de 18 anos para frente, eu me afastei de casa, comecei a usar drogas, usei drogas por muito tempo, e vivi numa vida de perdição muito horrível, que hoje, olhando para trás, não dá para acreditar o que eu passei e o que eu vivo hoje. Passei por momentos difíceis, cheguei a passar fome, por coisas que jamais imaginei que passaria, passei, mas sem ter a necessidade, mesmo por teimosia. Nessa época eu estava em Santa Catarina, voltei para Cajati. Quando eu voltei para Cajati, eu continuei ainda na vida perdida e aí eu tinha uma sogra que orava muito. Uma sogra que orava muito. E minha sogra orando, eu passava sempre de frente ao magnânimo e tinha uma morena muito bonita. É eu. Uma morena muito bonita de camiseta branca do Instituto Sorocabana, que eu não esqueço até hoje. Ela não olhava para mim, mas eu sempre estava de olho nela. E minha sogra orando, acabou que um dia a gente se encontrou e Deus preparou que a gente começasse a namorar. Nunca pedi ela em namoro. Nem eu aceitei. Quem pediu ela em namoro pra mim foi a Fabiana. Ela pediu, ela aceitou. Por nós. 8 meses de casado a gente casou. 8 meses depois. 8 meses de namoro a gente casou. E assim foi que eu conheci essa pessoa. Ele não dá detalhes, gente. Agora nós vamos saber os detalhes. Esse não mesmo. Homem contando, agora vamos para os detalhes, que é uma mulher contando a história. Ai, Deus. Paz do Senhor a todos. Na minha adolescência, eu sempre fui criada na igreja, né? Desde que nasci. E tinha os nossos pastores que apoiavam e tal. E quando chegou assim na idade dos 17 para 18 anos, eu tinha curiosidade. Eu lembro da conversa assim, que eu cheguei para o meu pastor e falei para ele, né, que eu não queria mais estar, queria ir, né, conhecer assim. E ele falou assim, olha, eu sinto porque eu sei pelo que você vai passar, mas eu vou estar orando por você, né? Me aconselhou. E eu lembro que a oração da minha mãe me livrou várias vezes da morte, de Deus, dela falar não vai, e ela orar e Deus me segurar ali. E depois Deus, né, acontecer situações e Deus usar vasos falando, fechei tua cova. Então a minha mãe sempre foi presente nisso e ela foi me cercando de oração. E quando eu conheci o Daniel, ele estava no evento de igreja que teve na cidade e ele estava cheio de piercing. Ele tinha 16 piercing. E estava no meio do evento fumando. Aí eu olhei assim e falei pra minha amiga, né, que eu tinha conhecido ele uns dias antes. Falei assim, olha, eu conheci aquele rapaz ali. Aí ela falou assim, ele é tão legal, ele vendia coxinha, lembra? Chama ele aqui. Chama ele aqui. Aí eu falei assim, tá bom. Mas assim, nesse dia, minha mãe estava numa campanha na igreja, que foi até o pastor Wilson, que é uma família né, que também tem história com a gente. O pastor Wilson estava nessa campanha, era o primeiro dia da campanha. E minha mãe foi para essa campanha pedindo para Deus o marido para mim. Foi o pedido dela a Deus. E aí ela chegou, né, e falou. Aí Deus tomou o pastor Wilson no altar e ele falou assim, irmã Santa, seu pedido Deus já está atendendo.
Aí ela deu risada e falou, dei, porque ninguém sabia o que ela tava pedindo. E olha só o presentão que E aí, nesse mesmo tempo, nesse mesmo horário, eu tava nesse outro evento, e a minha amiga falou assim, a Fabiana, chama ele aqui, e ela é bem espontânea, sabe? Aí eu falei, tá bom, você conhece? Conheço. Daí eu fiz assim e ele veio. Aí veio aquele cara todo doido. Ele usava a calça lá embaixo caindo. Eu fico imaginando Daniel chegando na casa da irmã Santa com 16 piercing. Não, Deus transformou. Não, sim, mas pense se ele tivesse chegado com a calça lá embaixo. Eu tenho certeza que a irmã Santa ia falar assim, meu Deus, eu vi errado, eu acho que ele não entendeu o que eu queria. Foi. E aí ela falou assim, oi, tudo bem? E conversou com ele um pouquinho, lembra de mim e tal, você vende a coxinha pra mim. Ela olhou assim pra mim e pra ele e falou assim, por que vocês não namoram? Foi assim. Aí ele falou assim, acho que ela não quer. Ela, não, ela quer sim. Aí ele falou, então a gente tá namorando. Nossa. E a gente começou a namorar a partir dali. E, tipo, a gente não se desgrudava mais. Aí ele foi pra igreja, né? E no dia que ele foi pra igreja, foi engraçado, porque eu falei pra minha mãe, eu tô namorando o Daniel, neto do pastor Luiz, que minha mãe ama muito eles, né? Tem muito respeito. E ela ficou toda feliz. Eu falei, mãe, mas ele não tem nada a ver com o vô. Nossa, neto de pastor, né? Ele Nossa, é vai pastor, chegar cheio de todo gravatado, né? Foi. Aí, quando ele chegou pra ir pra igreja junto com a gente, ele chegou sem os piercing. E aí, ele tinha um moicano. Ele tinha um moicano gigante, assim. Lembra aqueles cortes moicano? Ele Lembro. tinha. E aí ele chegou e eu falei, ele sem um moicano, com uma blusa vermelha, social, de manga aqui, calça preta, e eu falei, meu Deus, cadê o homem que eu comecei a namorar? Eu pensei, Jesus, o que aconteceu com ele? E aí minha mãe, meu filho, ele foi pra igreja e passou um tempinho, ele aceitou Jesus. E Deus foi trabalhando na nossa vida, porque eu abandonei todas as minhas amizades erradas e ele abandonou, assim, né, a vida que ele tinha. E eu lembro que 8 meses depois a gente estava casando. E Deus proveu tudo. Tudo. Desde a lembrancinha, a festa. Deus falou que ia cuidar dos detalhes. Porque quando a gente, tipo, né, voltou, a gente voltou com aquela mente assim. Demorou um tempo, claro, o Senhor foi limpando ali dentro de uns 3, 4 meses. Mas Deus surpreendeu a gente. E começamos a viver coisas com Deus a partir daí. Nossa, que lindo, né? Mas aí tem os baixos também, né? É. A gente ficou um ano casado aqui Foi. e fomos para Santa Catarina. Conhecemos pessoas maravilhosas, a gente não tem nada a reclamar do pessoal de lá, super atencioso, muito Sim. legal. Mas o Daniel se afastou. Foi. Me afastei e fui pro mundo de novo. E eu falei pra Deus. Eu lembro que ele queria sair. A gente chegou lá, a gente levou a carta daqui pra lá. Também fomos na direção de Deus. Deus avisou, vai, mas não vai ficar muito tempo. Então a gente foi, que Deus... E aí as igrejas lá, tipo, a gente não se adaptou, porque nós somos acostumados na missão, né? Eu nasci na missão, assim, e a gente se acostumou ali, o nosso povo, a nossa família. Sim. E chegou lá, a gente não se adaptou à igreja. E eu trabalhava muito, ele também. Aí um belo dia, né? O mundo sempre chama, o inimigo tá sempre com o prato pronto quando Sim. você olha pra lá. E aí ele falou, eu quero ir no baile hoje. Era o dia dos namorados. Eu quero ir no baile hoje. Eu falei, mas eu não quero ir. Ele falou, mas eu não casei pra andar só. Eu falei, então peraí. Aí eu fui pro banheiro e falei, Deus, ele quer sair. Então eu vou junto com a sua esposa. Mas se o senhor for cobrar, cobra dele. Tá certo, aprendam a orar, irmãs. Conta a verdade. Aí voltamos, depois eu fiquei um tempo afastado, ela voltou a gente voltou pra Cajati, ela voltou pra igreja e eu fiquei ainda nesse tempo 4 anos afastado. Não queria saber de ir pra igreja de jeito nenhum, mesmo que muitas vezes eu ia buscar eles na igreja, dia de Santa Ceia principalmente, que você vê todo mundo participando do corpo de Cristo lá e você tá de fora, é estranho, né? É ruim. Até que um dia Deus usou bastante jovens, até hoje eu louvo a Deus pelos jovens da missão, não puxando sardinha pro lado da missão, mas são jovens que me apoiaram quando eu necessitava e me buscaram quando eu estava afastado dos caminhos de Jesus.
me levaram para a igreja. A partir de um retiro, eu voltei para a igreja. Nossa. E até hoje eu não deixo de participar desse retiro, porque é algo que fortalece a minha vida, fortalece a vida da minha família. As minhas filhas hoje vão para o retiro, todo mundo é retirante lá em casa. A gente vai fazer todo mundo junto, Amém. mas é uma coisa que Deus me buscou novamente. Hoje eu sou líder de jovens. Não queria ser líder de jovens, eu queria ser o cara que dá trabalho lá para os líderes, mas me colocaram como líder. Hoje eu sou líder de jovens. Hoje Deus restituiu a minha vida, eu tenho minha própria empresa. Deus preparou algo para mim que eu nunca imaginei estar onde estou hoje, mas tirou eu de um lugar que eu também nunca imaginei estar. Foi, apesar de ser coisas que aconteceram porque eu escolhi, né? Eu escolhi tanto quando eu era usuário de droga, eu também escolhi o momento de falar assim, eu não quero mais. Tem que ter essa mudança na vida da gente quando a gente está cansado do mundo e a gente procurar algo de Deus para a gente melhorar. Na vida a gente tem na palavra a gente tem a palavra que fala sobre no mundo tereis aflição. Sim. Mas tem de bom ânimo. Essa aqui é a minha aflição. Eu sabia que ele ia falar disso. Na verdade eu estava programado. Mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Ai, né? esse Daniel. Eu sou feliz porque Deus tem cuidado de nós, mesmo nós sendo falhos, né? A gente é falho e pecador, mas Deus tem cuidado da gente de uma maneira muito especial. Da minha família, da minha esposa. Me deu uma esposa que no começo eu achava que ela era muito louca, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa que ora, jejua por mim, busca a Deus no momento que eu estou trabalhando. Eu sei que eu também tenho que fazer a minha parte, mas ela está sempre fazendo ela está sempre fazendo por nós, pela família, algo que Deus preparou para mim. Essa é minha namorada. Amém. Amém. E Daniel, quando, aqui eles já responderam umas 3 perguntas que eu tinha feito. Só nesse contando aqui. É o nervoso, né? Então. Mas como foi assim para você, Daniel? O começo, quando você voltou, ou da primeira vez, ou na segunda vez. Só uma pergunta. Nessa vez que você desviou, a segunda vez, você voltou a usar droga, a fazer alguma coisa, ou você só era desviado? Na verdade, eu só fiquei desviado. Eu tinha algo que me puxava muito. Eu sempre gostei muito de dança, música, e algo que me puxava para o mundo era isso. Entendi. E assim, eu não voltei a usar nenhum tipo de drogas porque eu tinha medo de cair. Porque eu sei aonde eu cheguei e eu não queria chegar naquele nível mais. Tanto é que eu tinha amigos que iam na minha casa, levavam bebidas, levavam drogas. E eu sempre falava assim, vocês querem vir na minha casa, vocês ficam à vontade, só não me ofereça, porque se me oferecer, acabou a amizade. Era algo que eu não queria mais, sabe? Então eu não busquei, porque eu falei, eu vou beber, eu vou querer fumar, eu vou acabar na droga. Então era uma coisa que eu não queria mais. Entendi. E como que foi para você, quando você voltou a segunda vez para a igreja? Como que foi, assim, espiritualmente falando, esse reencontro com Jesus? Foi difícil? Como que foi, assim, o tratamento de Deus? Eu dei muito trabalho com o meu pastor, né? Muito trabalho. Teve muitas vezes que ele ia... Eu brinco, o pessoal fala assim, como que cabe um homem desse dentro do guarda-roupa? Mas teve muitas das vezes que o Felipe chegava na minha casa para me convidar para ir para a igreja, e eu falava para Débora, fala que eu não tô, e entrava dentro do guarda-roupa. E eu ficava escondido dentro do guarda-roupa. Porque se ele falasse assim, eu vou, ele ia. Mas sabe como é que é crente? O crente insiste com as coisas. E eu não queria ver essa insistência. Porque sabe, as coisas do mundo acabam querendo puxar a gente. Fala assim, se eu voltar para a igreja, eu não vou poder fazer tal coisa. Se eu voltar para a igreja... Então eu ficava nessa. Sim. E assim, perdendo o melhor de Deus para minha vida. Porque enquanto eu não resolvi mudar, as coisas não mudaram para mim. Então é uma coisa que foi... Quando eu voltei, que eu acabei voltando mesmo... Aí para mim foi maravilhoso. A gente tem umas brincadeiras entre os jovens hoje. Desde o primeiro retiro, a gente tem essas brincadeiras até hoje. Eu não vou falar aqui porque é a brincadeira dos jovens da nossa igreja. Tem muita gente que não entende a nossa brincadeira. Mas são brincadeiras sadias que a gente tem com os nossos jovens que veio de lá. E assim, eles me fortaleceram até hoje. E tanto é que assim, nunca me deixaram cair.
Às vezes a gente é humano, é falho, sempre Sim. dá aquelas caídas, fala, hoje eu não vou na igreja. Mas sempre tem um dos jovens que sabe que tá ligando, ô, vamos lá na igreja hoje, você não ia sentir sua falta. E isso foi, pra mim, foi uma mudança muito legal, porque na primeira vez eu não tinha tanto afeto com os jovens. Já na segunda vez foi os jovens que me buscaram e me manteram na igreja. Então é uma coisa de gratidão e foi pra mim vantajoso demais estar junto com eles, né? Ah, entendi. E eu queria falar assim, não queria falar, mas vou ter que falar que provavelmente foi uma vingança de Felipe de colocar agora como líder dos jovens. Porque, entendeu? Ele falou, bom, já que me fez sofrer tanto, né? Então agora chegou a hora de pagar, né? Eu acho que é isso. Vocês pensavam em casar e ter uma família na juventude? Era seu sonho casar? Não. De todas as minhas amigas, eu era a única que falava, eu nunca vou me casar e eu nunca vou ter filhos. Eu sempre falei, não vou casar, não vou ter filho. E é interessante, porque quando eu conheci Daniel, foi tão por Deus, né? Que em um mês a gente tava fazendo planos de casar. Nossa! Tipo, Tava e apaixonada mesmo. mesmo. Sim, a gente não tinha nada, né? Eu sei, eu não sou fácil. Ai, Deus! Daniel, Me você ajuda, tinha o Senhor. sonho de casar? Ah, eu almejava, assim, porque acho que faz parte da nossa vida, né? Você casar, ter filhos. Na minha criação com os meus pais tiveram vários filhos e criaram a gente super bem. Então, eu queria ter também a minha própria Sim. família. Eu achava que... Ele queria ter mais filhos, ele. É. Queria. Tanto E vocês vieram de família estruturada, né? Sim, As sim. duas famílias. E assim, eu queria muito ter filho, depois que a gente casou, e a gente não conseguia ter filhos. Foi uma luta grande Sim. logo no começo. A gente, Por isso que Deus levou a gente pra Santa Catarina. foi tudo um verdade. propósito de Deus, isso aí, Verdade. até pra criança, porque a gente não sabia, mas ela tinha um hormônio chamado progesterona. baixa progesterona, ela tinha isso aí. E a gente só foi descobrir lá, porque ela tinha um convênio legal, a gente começou a se tratar junto e foi descobrir que ela tinha, fez o tratamento, engravidou. Aí a médica ainda falou, toda vez que você quiser engravidar, você vai ter que fazer esse tratamento. Fiz os 9 meses tomando o remédio, era um remédio caro. Nisso veio o Manuel, que não foi feito o tratamento, veio o Gabriele, que não foi feito o tratamento. E se a ela não Manuele pode, foi. já tinha vindo também Era. os outros, né? A Manuele foi bem assim, Deus usou uma irmã, que é bênção na nossa vida, né? Lá de São Paulo, a irmã Wanda. Aí ela falou assim, ligou pra minha mãe, a Dani ia fazer 3 aninhos. Minha mãe só tem eu, né? Sou filha única. E aí ela ligou e falou assim, a Débora tá grávida? Aí minha mãe falou assim, não, Deus o livre, a filha dela é novinha. Ah, não, porque Deus falou pra mim que ou ela tá ou ela vai ficar. 15 dias depois eu tava grávida. Nossa. Foi. Eu não fiz tratamento, aí eu corri no médico porque eu não produzia um hormônio que segura a gravidez. Então mesmo que eu engravidasse, tipo, humanamente, era impossível, né? Sem os medicamentos. E aí tava tudo normal. Tudo normal. E era num período que ele ficou desempregado, não foi? Quando o Mano veio. Nossa. Aí Deus fez a promessa que não ia deixar faltar nada, né? Deus usou até a Leandra falando, se você quiser comprar, você vai comprar porque você quer. Mas eu vou prover. E é incrível, porque às vezes eu gosto de alguma coisa assim e eu compro. Passa semanas, elas ganham aquela coisa que elas estavam precisando. E Deus tem cuidado, sabe? Tem cumprido aquilo que Ele prometeu. Sim. E a Gabi veio aí dele, né? Veio junto também, a benção. E 3 filhas, se sente o rei da casa, né? A melhor coisa do mundo, né? E ele não queria. Espero chegar com 15 anos, todo mundo na TPM, quero ver. 4 na TPM, Daniel. Você vai falar, meu Deus. E é engraçado que ele queria meninas, Débora. Ele Nossa. sempre falou que ele queria meninas. Todas as gravidez, é uma menina. Ele, não, é menina. É menina. Aí na última ele, eu sabia que era menina. Deus não ia me dar uma coisa que eu não queria. E eu, nossa, que tão brava. Falou. Ai, Daniel. Deus sabe o que eu queria. Eu falei, meu Deus, então é você que estava pedindo. Mas são bênçãos na minha vida, companheiras de oração. Sim. Deus tem levantado elas assim, né? Tudo são fruto lindas. da minha mãe, dos meus sogros também, que oram muito por nós. É só ligar o rádio lá, né? No momento da oração eles estão intercedendo.
pastores. Tem muita gente orando. Sim, Você, sim. quantas A guerras? nossa irmã Santa, meu Deus, ela ora muito mesmo. É. E por todos, né? Assim, pessoas que a gente fala, né? Que a gente quer que viva para sempre, para sustentar a gente em oração, porque se não fosse, né, essas pessoas orando, e hoje a gente pode ver isso, né, com vocês, se não fosse, claro que aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer, né, mas quando tem pessoas orando, né, e principalmente a mãe, né, a mãe, o pai, que oram pelos filhos, então essa oração assim, ela é muito mais poderosa, né, eu acredito, porque a irmã Santa até hoje ela fala assim, Débora, problema, você coloca a boca no pó, porque Deus respondia todas as minhas orações quando eu colocava a boca no pó. Então ela, né, nos ensina também, né, o segredo. Ela sempre fala, minha filha, boca no pó, ela fala, porque ela, né, é uma mulher de oração e mesmo, né, que Débora se desviou um pouquinho, né, e assim eu acredito também os pais, né, do Daniel, mesmo quando ele estava ali desviado um pouquinho, sempre orando, porque é importante isso, né, a gente sabe que a gente ensina no caminho, mas a palavra do Senhor diz, ainda quando envelhecer, né, eles não vão se esquecer, ainda que se desvie, mas a semente está ali plantada, né, às vezes Débora foi por causa de curiosidade, e Daniel também, rebeldia, mas eles tinham, às vezes, né, algumas pessoas podem até pensar assim, tinha algum problema em casa e isso e aquilo, e não era, né, porque foi por conta assim, quero ver o que tem lá no mundo, eu fui criado na igreja, né, eu quero ver o que o mundo tem lá, mais legal, às vezes mais interessante, e isso é um perigo, né, para nós, porque muitos também vão e não conseguem voltar. Então, né, para você que é jovem, adolescente aí, que às vezes você tá querendo também achar alguma coisa no mundo mais interessante, mais legal, não tem nada legal lá, né? É só frustração no final, né? Pode parecer mel, mas no final é amargo, né? Então, não se desvie, ore mais, peça ao Senhor para te fortalecer no seu caminho, na igreja, né? Pede forças para o Senhor, porque aquilo que o Senhor tem, né, é perfeito para você. Então, fique firme, você aí que está pensando em desistir, às vezes desistir da igreja, às vezes desistir do seu ministério, continue firme, continue orando, né? E aqui uma dica que nós deixamos é boca no pó, que a irmã, né, Santa sempre fala, coloca a boca no pó que a gente vence. E realmente, a oração, ela tem, né, um poder incrível. E você que é mãe, você que é pai, não desista de orar pelos seus filhos, né? Ainda que eles se desviem, ainda que eles às vezes não queiram ir na igreja. Se uma coisa assim que eu sinto no meu coração de falar, às vezes você é de uma igreja e seu filho quer ir em outra denominação. Se não for denominação, né, que pregue todo o contrário da Bíblia, mas que está lá pregando a Bíblia do Senhor, deixe ir. Às vezes ele quer ir lá porque lá tem mais jovens, ou porque lá tem pessoas que às vezes é amigo dele, deixa ele ir, não prenda, né? Às vezes aí na sua igreja, porque você está brava, não vou deixar ir lá em outra denominação. Deixe seu filho ir visitar, às vezes lá ele vai se firmar e viver o propósito dele também. Então, não desista de orar. Você que é mãe, você que é pai que está nos ouvindo, pelos seus filhos, porque a oração, ela nunca fica sem resposta. Amém? Débora, o que te chamou a atenção em Daniel naquele tempo? Eu tô bem curiosa, porque 16 piercings não foi. Ou foi? Não, ela queria afrontar a irmã Santa. Irmã Santa, ela queria te afrontar. Era assim, eu falo que Deus montou toda uma estratégia. Porque eu nunca gostei de homem de terno e gravata. Sempre achei assim feio. E quando eu conheci ele, eu amei o estilo dele, só na calça. Mas assim, os piercing, tá o estilo dele, espontâneo. A prima dele falou assim, eu preciso te apresentar meu primo e tal. Eu falei, onde que ele tá? Ele tava em cima de um palco, Débora, dançando, no meio, atrás da rodoviária. Meu Deus! Aí, e tipo, o jeito dele é alegre de viver.
E tanto que, né, quando Deus viu que meu coração ali se assentou, aí Deus transformou, que eu até me espantei. E hoje eu amo, né, o que o Senhor fez nele e Sim. o jeito dele. Na verdade é porque é ele, né? Sim, sim. É porque é Eu você. sei, né? E foi isso que chamou a atenção, sabe? E Uhum. ele tem um jeito leve de levar, assim, as coisas. Apesar dele, eu não me preocupo tanto, ele se preocupa mais. Mas, assim, no jeito da vida, as coisas Sim. da vida. Ele tem um coração, assim, eu aprendi com ele. Porque eu, filha única, é mimada, chata. Eu era muito chata, meu Deus, como Deus, né? O Espírito Santo teve, assim, muito trabalho comigo. Ainda só um pouquinho. Não, nem Mais ou tanto. menos. Aí... Não fale ao vivo, senão depois o É. chicote estrala em Vai casa. ficar gravado? Vai ficar gravado. E ele sempre teve um coração, assim, generoso, sabe? Às vezes a pessoa fazia uma coisa pra ele e ele não mudava o jeito dele, de passava, cumprimentava. Eu, por que você tá cumprimentando? Aí ele, porque eu sou assim. Ele é ele, eu sou assim. Então aí ele foi me ensinando. E até desde o primeiro dia, eu pude ver isso nele. A gente sente, né, assim, Sim. quando a pessoa é carregada, ou quando a pessoa só a aparência tá ali, mas por dentro tem uma coisa boa. E Sim. foi isso que chamou a atenção dele. E aí terminou. Muito romântica, Débora, hoje. Nossa. E é difícil. Eu sei porque eu convivo. É difícil, Você tá? não me falou dessa palavra. Ai, Jesus! E Daniel, o que você viu na Débora naquele tempo? Não posso falar. Eu passava por ela, sempre como eu disse, eu passava por ela na frente do magnânimo e eu via aquela morena, eu sempre falava, nossa, eu vou casar com essa morena. E passava e ela não olhava pra mim, ela não olhava mesmo. Difícil. Difícil. Aí Deus preparou, né? A morena que eu queria, Deus preparou pra mim. Linda e uma super mãe. É mesmo. Ela é magnífica, ela... Ai, Jesus! Ai, que lindo. Não, Ele não é sempre assim, não, gente. eu sou um pouco mais ogro do que isso, É. né? Mas realmente foi uma pessoa que Deus preparou pra mim, que colocou alguém na minha vida que me completasse totalmente. É show. A gente vive bem. A gente tem uns, né? Uns zancarrapos de vez em quando assim, mas Eu tô sempre certa e ele vive esquecendo as coisas. Na relação é sempre assim, né? Um tá sempre errado e o outro é a mulher. Então é assim. Mãenga. Lá a Vanilda falou assim: o que tá acontecendo com Débora? Viu? Quem convive sabe. Vanilda conhece bem. O que tá acontecendo com Débora? Hoje específico só. Ela jejuou hoje. O Dilson falou: não foi a beleza que você viu no Daniel. Eu acho melhor parar de ler os comentários. Ai, Deus. E hoje, né, com tudo que vocês já viveram, qual o conselho assim que vocês podem deixar para quem está fora dos caminhos de Jesus? E se fosse para mim dar um conselho, é voltar o mais rápido possível, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Eu creio que a gente desde pequeno ouve falar, e a gente também ouve falar que os outros já ouviam falar que Deus está voltando, Jesus vem buscar a sua igreja, e a gente tem que estar preparado, né, para não ficar nesse mundo, não ir para o bando do inferno. A gente quer estar presente, estar na presença de Deus para poder estar com Deus no futuro. E eu quero estar mais próximo, né? Eu quero estar nas mansões celestiais, Amém. né? E se um dia for para Amém. me lavar o carro, que seja o carro de Jesus, tá no céu. Amém. Amém. E você, Dé? Qual conselho você deixa? Que tudo que a gente faz na nossa vida, todas as escolhas que nós fazemos, por mais que a gente não pense, elas têm consequências, né? Pra mim, ela foi muito na alma. Porque o tempo assim que eu fiquei fora, eu lembro que todo domingo de manhã eu pensava assim, nossa, pode estar tendo Santa Ceia hoje e eu não vou participar, né? Se Jesus vir, eu não vou.
Então eu creio assim que uma vez que você habitou ali na presença de Deus, quando você sai, fica um vazio. E quando você não conheceu Jesus ainda, não teve esse encontro com Ele, sempre vai existir esse vazio, que o vazio é só Ele que preenche. E que volte o mais breve possível, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Então, se não tem forças, dobra o joelho, Senhor, eu quero voltar para tua casa, mas eu não tenho forças. Você vai levantar da oração, Ele já vai te dando força. É verdade. Né? Seja sincero com Deus. Deus, olha, eu quero voltar, mas tem isso. Mas na oração, no seu particular, da porta fechada. E o Espírito Santo vai ajudar, vai direcionar. E que volte o mais breve possível, porque Jesus está voltando. E que bom seria se todos nós estivéssemos reunidos no céu um dia, né? Comemorando, falando, valeu a pena aquele Sim. sofrimento, aquele deserto, valeu a pena para chegar, né? Verdade. Amém. E qual o conselho que vocês podem dar para os solteiros hoje, hein, com a maturidade que vocês têm? Não se case. Não pode casar. Eu sabia que viria uma pérola. Eu sabia. É mais forte do que eu, né? Se explique. Na verdade é brincadeira. Não é bom que o homem viva só, né? Sim. E assim, você estando com uma companheira, um companheiro que esteja lado a lado com os mesmos pensamentos que você, é muito bom. Eu diria, escolham sim uma pessoa certa para casar. Não case com qualquer pessoa, porque sim, a gente tem que analisar bastante com quem vai casar, porque Deus pode mudar sim o quadro, mas muitas vezes a gente para lá, presta atenção na pessoa, vai só pela beleza, ou vai só pelo dinheiro. Aí você vai passar por um casamento que às vezes não vai te dar o que você estava buscando realmente. Então, assim, tem que casar. Eu indico o casamento para as pessoas. E vocês venham casar com uma pessoa que some com vocês. Amém. É isso? Você, Dé. Principalmente, assim, uma coisa que eu prezo muito e que falo para minhas filhas. Olhe a estrutura familiar, né? Quem é a cobertura espiritual do seu futuro esposo, da sua futura esposa. Porque eu falo sem dúvidas que se nós chegamos até aqui, foi porque teve os meus sogros, a minha mãe, o meu pai, né, orando, né, nos blindando de oração. Então, olhe muito, além da pessoa, a família, a estrutura familiar que ela tem. Quais são as referências dela? E, principalmente, quem é a cobertura espiritual dela, assim, né? Quem é a liderança espiritual dela? Em quem ela se baseia? Porque no mundo que nós estamos vivendo, se você for casar sem pensar no lado espiritual, é impossível, né? Viver. Então, para olhar isso. Pelo amor de Deus, jovens. Sofrimento e consequências terríveis, Mães, né? profetizem na vida das suas filhas, que eu aprendi com uma irmã da igreja que... Sabe que interessante? Ela guarda a nossa foto de casamento na Bíblia dela até hoje. E a irmã Eliane e o irmão Regis, presbítero Regis. E eles sempre oram por nós. E ela fala assim que ela contava que ela sempre orou pela futura nora dela, desde quando o filho dela era pequeno. E hoje é uma bênção, o filho é uma bênção na igreja. Então, mães, orem pelas suas futuras noras, genros, profetizem na vida dos seus filhos, porque nós colhemos, né, aquilo que nós lançamos, seja em ações e principalmente em palavras, porque o mundo espiritual ele é ativado pela palavra, né? E se a gente lança palavras proféticas de bênção, a gente vai colher. Né? É isso. Amém. Hoje, eu esqueci de colocar essa pergunta aqui, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o ministério de vocês, porque vocês cantam juntos, né? São cantores. Ah, a gente adora. Nós somos adoradores. Ai, gente, eles cantam lindos. E vocês
lá no começo, quando vocês voltaram para a igreja e tudo mais, vocês já tinham esse chamado de cantar juntos? O Senhor tinha falado com vocês? Quando ele cantou a primeira vez na igreja, eu nem sabia que ele sabia cantar. Eu lembro que o pastor deu uma oportunidade numa consagração e ele pegou um playback e foi lá e cantou. Eu fiquei assim, ele canta. Foi. Eu, desde pequenininha, né, o pastor Oswaldo, o pastor Joel, colocava a cadeira para me subir, mas eu nunca fui cantora. Eu sempre, às vezes, questionava Deus, mas como assim, você vai usar a minha voz? Mas eu não alcanço tal altura, eu desafino às vezes. Muitas vezes eu desafio. Eu tenho um ouvido bom para saber quando eu desafinei. Teve um dia que eu sigo muito a Lígia no coral, sabe? Eu falo assim que a voz dela, né, sustenta a minha voz. Aí um dia ela faltou e o pastor já estava regendo a gente. Ele é bem exigente, assim, sabe? Tem um ouvido maravilhoso. Aí a gente foi começar e aí, peraí, o que tá acontecendo com o soprano? Aí eu bem quietinha lá e eu tinha desafinado. A Lígia faltou, pastor. Então eu tenho assim essa voz, entendeu? Eu adoro a Deus, mas não, título de mas cantora, é lindo, não, gente. não. São lindos cantando Nem juntos. sempre, né? Deus recebe, eu sei. Mas E qual que... Fala pra nós um pouquinho de qual é o ministério que Deus tem te levado hoje. Então, foi no retiro. Nossa vida tá numa vida assim, né? Nisso. Sim. Foi no retiro de jovens que o Senhor me confirmou esse ministério. Eu já vinha vivendo ele, que é o de libertação e cura e libertação, né? Uhum. E aí o Senhor confirmou lá. Eu tava passando umas experiências. Lembra, a gente tava buscando a Deus juntas na pandemia, a gente se fortificou na palavra e tal, oração. E aí eu comecei a viver umas coisas com Deus assim, meio, né? Meu Deus, o que é isso? E quando chegou no retiro, Deus confirmou esse ministério. E, né, a gente tá aí tentando, né, levar com a graça de Deus. Hoje você também cuida do círculo de oração. Ah, sim. Círculo Eu sou de a oração. segunda regente das irmãs. Eu sempre fugi de tudo, né? Mas eu falo assim, se Deus mandar, mesmo a gente tendo medo, a gente tem que ir. Sim. Eu vou, a Élica fala, né? Vai com medo, mas vai. Faça a Sim. vontade do Senhor. E tem sido bênção, né? Tem os seus desafios, as suas lutas, muitas. Mas o Senhor tem dado direção, tá ajudando. Só Ele mesmo para ajudar a gente. Sim. A liderança da gente que vai aconselhando. É importante a gente ouvir, Sim. né? Uhum. Olha, isso aqui, vai por aqui. Eu procuro muito grudar nas irmãs que já estão há mais tempo. As irmãs do coque. Eu grudo delas. Aí eu sempre pergunto se eu fiz alguma coisa de errado, né? Se tiver feito, elas falam, né? E aí você procura melhorar naquilo. É isso. E você, Daniel, Deus te levou agora a líder de jovens também, mas você canta e você cuida do som da igreja? Não, eu bato palma. Não cuida do som. É outro Daniel. Não, é outro Daniel. Tá, não. Ah, é que às vezes eu vejo você lá atrás, né? Uhum. Às vezes eu faço visita e vejo, aí eu achava que você ficava no som também. Sim, hoje eu sou diácono da igreja e sempre a gente faz lá na igreja, a gente trabalha com seria um revezamento. Aham. Né? A gente trabalha sempre em Servindo. escalas, né? Aham. Servindo na igreja. E também eu cuido da parte de missões. Eu sou tesoureiro de missões e agora líder de jovens junto com o pastor da nossa igreja. Então, estou trabalhando. Também eu sempre fugi, eu nunca quis ser líder Nada. e nunca quis trabalhar com dinheiro. Mas Deus quis que eu trabalhasse, Sim. eu estou tentando fazer da melhor forma possível, porque é para Deus. Então, se é para fazer, vamos fazer com amor, né? Amém. Contribuam com missões, gente. Os Amém. missionários estão Amém. precisando. Os Verdade. missionários da África, do Paquistão. Tem um vídeo na página da igreja agora. Missionário agradecendo. Tá chegando lá, tem vídeos demonstrando que as ofertas chegam. Amém. E é tão gratificante você saber que, né, um pouquinho daqui tá servindo para muito lá. Sim, verdade. Verdade. Contribuam mesmo para missões, né? Na igreja de vocês, se vocês Sim. sentirem de contribuir lá, a igreja Assembleia Missão faz um trabalho lindo com missionários. Eles ajudam, né, missionários em países de extrema, né? Assim que a Sim. gente diz, perseguidos, né? Então, contribuam, sejam ofertantes, né, para missões, porque é uma terra boa, é uma terra
que fértil, né? Que você vai colher frutos extraordinários. E hoje, assim, a gente sabe, né? A Débora é uma amiga, assim, que Deus deu pra mim, né? E às vezes eu falo pra ela, eu falo pra Deus, Deus não tira ela de mim, não. Ela é minha amiga, Senhor. Mas nós aprendemos muito juntas, assim, em oração, leitura da Bíblia, principalmente na pandemia, né? A gente cresceu muito juntas, assim, nisso. E hoje, ver, assim, tudo que o Senhor, né? A gente já ouviu várias promessas juntas também, né? Uma para outra, assim. E hoje, assim, eu fico, né? A gente vê onde cada uma chegou, né? Onde, o que Deus fez nisso tudo. E vocês também, né? Desde lá, de quando vocês conheceram aquilo que o Senhor fez. Então, a gente pode ver que o Senhor é fiel, né? E Ele transforma mesmo. Ele transforma, né? Mesmo nós crescendo em lar cristão, quando nós começamos a ler a Bíblia também juntas, a gente foi crescendo assim juntas mesmo. A gente não entendia muito, o Senhor ia falando, ia mostrando. Batia na gente muito. Apanhava assim, meu Deus. Então a gente cresceu muito orando juntas, né? Fazendo propósito. Então não desista. Você que está aí nos ouvindo, ore, lê a Bíblia, viva o seu propósito. Às vezes você não está vendo nada, né? Como nós lá no começo, né? Eu creio que lá no começo também do namoro deles, eles nem imaginaram que hoje, né? Quantos anos casados? Vai pra 15 já. 15 anos. Eu imagino que vocês nunca imaginaram que vocês Não. iriam chegar assim. O meu pai falava assim, filha, olha, vai ser difícil você ficar um mês casada, porque você é tão difícil. Ele falava. Tá ele vendo falava, quando que eu passo, né? Quando ele foi ajudar na festa, ele falou assim, ai, eu tô colocando dinheiro nisso, filha. Fique pelo menos um mês casada. Por Deus que ele falou. Nem o pai dela acreditava nela. Ai, mãe. Filha, seja paciente. Eu era muito paciente, assim, impulsiva, sabe? E por muito tempo eu fui, né? O Daniel teve muita paciência comigo. Quase a de Jó. Ai, meu Deus. Mas que bênção, né? É muito gostoso ver, assim, o que Deus faz, né? O que Deus faz na vida das pessoas que têm um coração quebrantado, contrito, né? Que aceitam, né? O Senhor, falar com eles, corrigir e tudo mais, né? E hoje, vocês têm 3 filhas, né? Como vocês já falaram, uma bênção, né? 3 preciosidades do Senhor mesmo, que nós cremos também que vieram ao mundo para um propósito, né? Sim. A gente sempre profetiza isso. E a gente aprendeu muito sobre isso, né? Com filhos, né? Tipo, você profetiza. Você me ensinou muito disso. Amém. Não foi, Dani? E hoje a gente vê, né? A gente vê as 3, assim, elas oram. Coisa mais linda do mundo. A Gabi ainda tá em fase de se converter. Ela ainda está, ela tá ali. Esses dias ela foi, eu acredito que ela foi selada pelo Espírito Santo, né? Num culto de jovens, ela tava adorando ali do jeito dela, 6 anos. 6 aninhos. E de repente ela começou a chorar, sabe? O Espírito Santo falou pra mim que ia visitar ela. Olha só. Aí eu falei pra Dani, a maior, tem 11, eu falei, filha, vai abraçar sua irmã que Deus vai visitar, o Espírito Santo vai visitar ela. Aí ela foi, e ela chorava assim, chorava. Que linda. Aí Daniel pegou ela no colo, eu falei, ó, foi selada já. Amém. Já tem alguma coisa ali dentro. Amém. Agora as outras 2, elas já tinham isso. A Manu, né? A Manu me ensinou muito. Eu lembro que mesmo estando na igreja, todo esse processo, eu tinha assim uma boca bem difícil, né? Tudo ela respondia né? E a Manu foi me corrigindo muito. Ela sempre falava assim, mãe, você não pode falar isso. Aí teve um dia que Deus tomou a boca dela com tanta autoridade, a gente estava brincando com elas e tal, e eu falei uma palavra, e ela olhou pra mim assim, mas não era minha filha falando. Aí ela falou assim, mãe, a partir de hoje, nessa casa não se fala mais palavras assim. Nossa. Aí me deu aquele tremor assim, eu falei, tá bom. E ela foi, sabe, o Espírito Santo foi conduzindo a partir dali. Então é lindo ver o que Deus
faz. faz, né? Que Deus fez. E é muito lindo mesmo. Sim. A Dani, que tem há 11 anos, tem a mesma idade da Mariane, então a gente vê, né, aquilo que o Senhor faz na vida dos nossos filhos. Por isso que a gente fala, né, insiste nisso, profetize, ensine seus filhos a orarem, né, que eles possam ver você orando também, porque mais do que a gente ficar ali cobrando leitura da Bíblia e oração, eles precisam ver que nós fazemos isso, né, e eles é engraçado porque aí eles vão Vai imitando, copiando, copiando a gente, né, e muitas vezes quando a gente tava orando juntas, né, eles ali, e a Manu é muito sensível também ao Espírito Santo, ela vinha, abraçava a gente, e aí pronto, né, então nós precisamos ensinar os nossos filhos, né, a E começou orar. com você isso. Começou com ela, gente, porque eu não tinha muito. Eu comecei a buscar, mas eu não tinha muito assim que ficar falando, né? E aí ela. Lembra quando a gente tava lendo Deuteronômio. E aí Deus começou a ministrar em você e você falou pra mim, você precisa falar de Deus pra elas, porque aqui, né, Deus deixou essa regra pra gente passar pros nossos aquilo que o Senhor fez e tal. E aí eu comecei a trazer elas pra mesa, quando eu tava ali, eu falava, filha do céu, olha o que aconteceu aqui, que esse homem. E eu lembro que o que marcou elas foi a história de Abel e Caim. E aí a Dani foi ler por causa disso, e aí Deus já ministrou no coração dela. Até eu fiquei assim impactada, porque eu falei, nossa, mas já? Eu tive que começar a Você ler. lembra quando Mariane foi batizada Sim. dentro do quarto? Sim. E eu falei, Débora, eu sou crente há anos e eu não falo em línguas. A minha filha foi orar e foi batizada. Foi. Eu fiquei revoltada. E elas começaram a viver, a gente Sim. buscou, e parece que Deus derramou pra gente assim uma porção pequena, né? Sim, E aí quando a gente levou pra elas só um pouquinho, Deus abriu pra elas. sim. Eu lembro que quando a Dani foi batizada no Espírito Santo, você lembra? Aham. Foi na pandemia, tava tendo muita live, e eu coloquei o celular na mesa, tava tendo um pastor da África, trazendo um culto. E aí eu comecei a lavar a louça e ouvir no culto. Aí ele falou assim, Deus falou pra mim aqui agora que vai batizar crianças com o Espírito Santo nos lares. Eu tô lá lavando a louça e ouvindo, daqui a pouco eu escuto uma língua estranha, assim, bem no fundo, tímida. Falei, o que tá acontecendo? Quando eu olhei, a Dani tava de joelhos, falando em língua estranha, sabe? E Deus batizou ela ali na cozinha. Sim. Aí, e uma língua estranha bonita, eu falei, Deus, a minha, tantos anos é a mesma. Foi. É esse tipo de conversa que a gente tem. Aí depois eu lembro do culto, Débora, eu já te contei. Aí estava no culto e ela falou assim, mãe, chegou um moço lá, mãe, Deus falou comigo pra mim falar tal coisa pra aquela pessoa tal, né, e orar. Eu falei, Deus falou com você? Aí ela falou assim, falou, mãe. Eu falei, você tem certeza, minha filha? As coisas de Deus não é brincadeira. E ela numa convicção, mãe, eu tenho certeza. Aí eu falei assim, é? Ela é. Aí eu fiquei ali, né? O Senhor falou com ela. E aí eu falei, não, mas vai. E aí, assim, naquele final de semana, Deus falou com o pastor Wilson de novo na nossa vida. Falou com o pastor Wilson na viagem. E aí, quando ele voltou de viagem, ele me chamou e falou, olha, Deus falou pra mim e tal, né, que vai usar ela. Não, que Deus já, como assim, o jeito que ele falou, que Deus já estaria usando. Uhum. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, verdade, então não era verdade. Eu não entendi, sabe? Sim. Até fui com ela e tal, orientei que como era uma pessoa do sexo oposto, que ela tinha que chamar um pastor pra estar junto. Uhum. Até nesse dia a Daniela não tava no culto. E aí ela chamou e a gente tava junto ali. E foi tão lindo. Só que ao mesmo tempo a gente fica assim, né? Mas Deus, pra eles tá tudo aberto. A gente tem que buscar tanto. Mas o coração deles é puro, Sim, né? sim, exatamente. E uma dica, o diabo, ele não acha a sua filha de 6 anos muito velha. É. Ele tá pronto para destruir os seus filhos na primeira infância. Então, o Espírito Santo, que é muito mais poderoso, né, que é muito mais cheio de amor, você acha que ele não quer já batizar as nossas crianças com 1 ano, né, bebezinhos que a gente vê que tem, né, um lar firmado no Senhor, já podem ser batizados. Então, né, nós deixamos aqui essa dica, o Espírito Santo que levou, né, a lembrar disso tudo e falar aqui, você que tem filhos,
Não ache que seus filhos são jovens demais, são pequenos demais. Eles são adolescentes, deixa eles aproveitarem a vida. Não, ensinem eles, né, que eles tenham, né, que eles conheçam o nosso Deus, não de ouvir falar, mas de terem as próprias experiências, né? Nós podemos afirmar para vocês, né, que a gente brinca assim, que a gente fica, nossa, revoltada, como assim, né? Perplexa, porque a gente buscava tanto e às vezes não era revelado nada. Boa, né? Uma revolta boa. Uma inveja santa. Às vezes a gente fala, nossa, não acredito, cara. Eu mesmo fiquei, falei, não acredito, Mariane, não acredito, não tô acreditando, até hoje eu não acredito. Mas amém, né? A gente brinca porque, glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem pressa, né? Então Ele quer revelar, e Ele revela a palavra para os nossos filhos, sim, né? Eles leem a palavra e eles já entendem. Então, ensine os seus filhos, né? Creia que o Senhor, o Espírito Santo está ali disponível para eles desde pequenininhos, né? E vocês vão ser surpreendidos, com certeza, né? Não deixem de fazer isso, de ensinar a Bíblia, a oração para os seus filhos e a busca, né? Muito importante hoje em dia, né? Principalmente nessa era de celular e tudo mais, né? Às vezes a gente dá ali o celular para os filhos, exatamente, e não cobra. E você pode cobrar. Às vezes eles vão ler e talvez não entendam, às vezes vão, mas eu não quero ler, é chato isso daqui. Não, vai ler para você, que você vai ver que Deus vai falar com você, e profetize, né, sobre eles, ore com eles, né, tenha essa vida com eles. Daniel, como que é para você essas 3 filhas, assim, bênção? Você imagina o futuro delas, assim, tantas promessas, né, que vocês ouvem em relação a elas e tudo mais? Como que é para você, assim, você fica pensando, você fica esperando em Deus com expectativa, ou talvez com um pouco de medo do futuro aí para elas? Eu espero com confiança em Deus, mas com medo temeroso, porque a vida hoje está difícil, né? E assim, mesmo que a gente crie os filhos dentro de um lar evangélico, eu falo por mim, sim, a gente sempre quer o melhor para nossos filhos. Eu entendo que meu pai e minha mãe sempre queria sempre o melhor para mim, sim, mas mesmo assim a gente acaba que, só que a gente sabe que a gente hoje plantando uma semente nos nossos filhos, essa semente um dia vai germinar. Então, sim, eu fico esperançoso nisso, porque hoje a gente está plantando porque sabe que um dia vai florescer, entendeu? Então, eu espero confiante. Você ora pelos seus genros, Daniel? Fala a verdade. Daniel. Bom, eu entrou num tema assim que eu acho que quem vai ter mais ciúme é ela. Sim, a gente fica imaginando, o pessoal fala assim, vai tomar o controle e tal. Mas assim, hoje a gente, não sei nem se a gente pode abordar esse assunto, mas é uma coisa que, se a minha filha um dia se relacionar com um homem, eu vou estar muito feliz. Amém. Se é que você me entende? Sim, sim. Então, assim, eu quero que elas tenham um relacionamento que, sim, que seja tudo no tempo de Deus. Amém. Né? Que elas venham buscar realmente, que da mesma forma que eu falei, assim, buscar alguém que realmente dê para ela pelo menos o que eu tenho dado para minha esposa. Sim. A gente sempre fala assim, eu queria que a minha filha tivesse, ela fala que queria que tivesse um marido igual eu. Mas tudo que ele faz, assim, eu queria também que ela tivesse não aceita menos que marido isso. igual eu, Sim. porque pelo menos assim, a gente se dá bem, sim, a gente fala, o homem é o cabeça da casa, mas a mulher é a coluna. E uma cabeça sem coluna também não vai para frente. Então, a gente necessita ter um pro outro. Então, eu penso para as minhas filhas algo bom. Então, não vou dizer que eu estou orando para ter genro, não, mas agora, porque eu não quero sofrer antecipadamente, mas Amém. Quero ter genro, sim. Amém. E é legal, Bastante sabia? meta, Né? quero ter Eu tô meta. empolgada. Não quero ter essa empolgação. Sem empolgação. Ai, Mas Deus na Deus. brincadeira assim, hoje eu e os meus irmãos já demos 12 netos pro meu pai e pra minha mãe. Olha só. Eu também quero ter os meus netos Sim, também. isso que eu penso. Se Jesus não voltar, né? Sim, sim. E eu penso isso também. Eu falo, nossa,
daqui uns anos, né, vai ser o Natal na minha casa, né? Tipo, com os meus netos à mesa. Eu vou cozinhar com alegria, eu gosto de cozinhar. A Eva, é que você não quer cozinhar. Ai, Deus. Eu queimo tudo, gente, que eu faço. Até hoje eu queimo. Verdade. Ela conseguiu queimar o café, gente, na Na cafeteira. Na né? cafeteira. Na cafeteira. Olha, meu Deus. Ai, meu Deus, mas Queimei a cafeteira. é uma ótima esposa, Daniel falou. Entendeu? Não precisa ser perfeito. Não precisa saber cozinhar, Mas né, ó, Daniel? o negócio é avisar. Eu avisei ele, olha, Mas ela eu não também não sei passa enfeitar, não sei passar roupa. Eu avisei antes de casar. Essas coisas eu não sei fazer. Aí, muitas coisas eu aprendi, claro. Só que, gente, eu sou Conta muito... quem foi que te ensinou. Foi ele! Só que agora ele não cozinha mais. Claro que eu te ensinei. Eu discipulei, agora, né? Eu discipulei, agora passo pra frente. Ai, Deus. Tá certo. Estamos quase acabando, infelizmente. Lá, Gilson falou que você vai estragar os seus netos. Com certeza. A vingança dos pais é que os filhos vão ter filhos. Eu falei isso pra Natália esses dias. Ela, não sei o que ela falou. Eu falei assim, não vejo a hora de você ter filhos. Depois você casar, claro. Aí eu falei pra ela que eu vou dar chocolate na hora do almoço. Ela, ô louco, você não deixa nem a gente comer. Ela falou, não, mas eu vou dar aos meus netos chocolate Vou na hora do bagunçar almoço. todo o quarto. Vou bagunçar o quarto deles. Ai, Deus. Ó, o pastor Felipe tá por aqui. Pastor Felipe, um abraço pra você. Muito obrigada, Felipe, Obrigado por ter liberado. Hoje, no eles. dia de culto de oração na nossa igreja, ele liberou nós para estar aqui presente. Muito obrigado. Uma outra ênfase, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, uma pessoa da mídia falando que mas tem que consultar a liderança e tal. Eu prefiro estar debaixo de liderança, né? Amém. Porque não se forma ninguém assim sem ter uma base, um exemplo. E graças a Deus, nosso pastor, quando ele fala assim, a gente vai. Quando ele fala não, a gente também obedece. Amém. A gente não concorda, mas a gente obedece. E é bênção na nossa vida. Sim, é livramento, porque às vezes eles veem ou sabem, né, de coisas que a gente não tá sabendo ali. Então, por isso que é bom obedecer a liderança. Muito obrigada, tá, Felipe? Pastor Joel também, que liberou. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. E agora, né, estamos quase acabando, infelizmente, o nosso tempo. Mas, Dé, eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que estão nos ouvindo. Para qual área você sentiu no seu coração, né? Assim. Eu tinha até feito um negocinho aqui, assim. E à vontade. Mas você pediu para deixar para as mulheres e o Senhor falou muito comigo. Quando eu sempre li e sempre citei aquela palavra que fala assim, e sempre ouvi muito da minha mãe, que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com as mãos. E quando a gente chega ali no final, né, lá no 31 de Provérbios, tem a esposa exemplar, a mulher exemplar. E eu terminei de ler, eu falei, meu Deus, por quê? E o Espírito Santo me levou lá na criação. Quando o Senhor forma a mulher da costela. E é interessante que a costela, ela serve de proteção para os órgãos internos. E uma vez que ela está protegendo os órgãos internos, ela protege um que é muito importante também, né? Assim como todos, mas o pulmão. E o pulmão, ele fornece, né, uma boa oxigenação no cérebro, que é a cabeça. Sim. Então, quando o Senhor criou, ele estava pensando em tudo, e tudo que ele cria ali, ele nos deixa um princípio, assim, um espiritual a seguir. Sim. Então, a esposa, eu vejo como a proteção do lar ali, da base. Se uma esposa se ela for sábia, se ela souber ali edificar o seu lar, na oração, na palavra, tudo que está à volta dela vai fluindo, né? O oxigênio vai chegando perfeitamente no cérebro e vai tendo um bom funcionamento da cabeça. Porque muitas vezes o esposo está ali passando por momentos difíceis e se a esposa ficar ali no ouvido dele, né? Que eu amo falar. Só que se a gente falar muito, né? Tem um versículo que fala assim, que
Até o tolo calado, ele se passa por sábio. Então, só que nesse momento, a esposa ela tem que falar mais na oração. Então, você vê que o marido tá ali, vai para a oração, porque você é a costela. Você que garante ali o bom funcionamento. E a costela, ela é feita para aguentar, né, as pancadas. E quando uma costela se quebra, ela pode perfurar o pulmão. Nossa. E para a costela não tem cirurgia, né? Ela se sara sozinha, tem o tempo da cura. Então o Senhor pensou em tudo para nos ensinar. Se usa muito o termo mulheres saradas para sarar, curadas para curar. Então que a gente entenda que é no Senhor que a gente se fortalece, que uma mulher fortalecida, uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a tola destrói com as mãos. Eu entendo que a sábia não precisa nem colocar as mãos, né? Ela vai para o joelho, ela vai para a boca no pó. Olha, Senhor, a situação é assim, assim, assim. Ele tá assim, assim, assim. Uhum. Eu queria ele diferente. Eu tenho uma experiência nisso. Teve uma vez assim que o Daniel foi e falou umas coisas que eu não gostei. E no momento, como ele tava ali tão atordoado com as coisas, se eu falasse, eu ia colocar sol ali na ira, né? Aí eu fui pra oração, falei, Senhor, olha o que ele falou pra mim. Eu não gostei disso. O Senhor tem, né? Resolve. Aí eu lembro que nessa noite Deus deu um sonho pra ele tão forte que ele acordou me abraçando e chorando. E aí eu não contei pra ele, né? Fiquei quietinha. Aí um belo dia lá, eu conversando com a missionária Wanda, eu falei pra ela, nossa, Deus é tão bom que a gente se cala, a gente fala com ele e Deus age. Porque eu lembro que ele sonhou que eu tinha morrido em um acidente de carro e tal. E aí ele, né? Uhum. Depois eu fiquei com um pezinho na consciência. Oh, meu Deus, tadinho do homem. Nem foi tão grave, foi só uma coisa que ele falou ali no momento. Mas é assim, então a mulher sábia, ela vai edificando. E a oração é o melhor meio da gente edificar. Porque na oração o Senhor vai te corrigindo, né? Vai mostrando os seus defeitos. Você vai deixando eles ali, pedindo para ele trocar, né? Se você é igual eu era muito ciumenta. Senhor, tira esse meu ciúmes. Tira esse meu ciúmes, me ajuda, me dá domínio próprio, né? Me dá um autocontrole aí, me ensina. E o Espírito Santo foi ministrando. E quando eu vi esses dias, ele, nossa, você não tem mais ciúmes assim, né? Eu falei, o Espírito Santo tá trabalhando, só não exagera, né? Quando eu tô com ciúmes, eu só repreendo. Sai, Espírito de Jezabel, em nome de Jesus, pronto. Isso! Né, que é? Senhor! Não precisa mais fazer escândalo, entendeu? Agora a gente ora, a gente aprendeu a orar. Aí não precisa mais ficar brigando por causa de ciúmes. Amém, amém. Nossa, que palavra linda, né? Da costela. Muito lindo. Eu precisei entender, né? Pra saber Sim. por que eu precisava ser. Eu nem sabia que ela sabia essas coisas. Então, dessa da costela. Eu acho que a gente não tinha conversado ainda. Muito profundo. Eu precisei entender, Amém. né? Depois vocês pesquisem lá, segundo a medicina, segundo a ciência, para que servem as costelas ali, né? Tem um porquê e Deus não faz nada assim. Deus, Sim. né? Que não tem explicação, que não tenha... Ele tem assim tudo quando ele quer nos ensinar. Amém, amém. Daniel, deixa uma palavra para quem está nos ouvindo, assim, para quem também o Espírito Santo te direcionar. Bom, eu não tenho muito o que falar não, sabe? Uma palavra assim, porque eu falei que sabia bater palma, né? Depois de tudo que ela falou, eu só não sou muito boa bater palma, mano. Que da hora, eu tô bobo aqui. De verdade. Deus me deu uma pregadora. Então, Não. verdade, Me deu verdade. Me deu uma pregadora que ainda rege o círculo de oração. Eita, agora. Que legal, né? Amém. Deus é maravilhoso. Amém, amém. Fale para os jovens, amor. Bom, se fosse para hoje dizer algo aos jovens, eu diria: busque o reino dos céus. Busque o reino dos céus. Busque uma igreja ao qual a gente hoje tem tantas denominações e tem tantas igrejas. Então, assim, eu creio que uma igreja a gente vai se encontrar. Né? Se você não se encontrar lá, você vai se encontrar aqui. Mas não Pregue deixe a de palavra, procurar, sim, que pregue a palavra. Mas não deixe de buscar Deus, não deixe de buscar as coisas do céu, não deixe de buscar Jesus. Porque hoje o nosso bairro mesmo é um bairro que tem sofrido muito em relação às drogas. Então a gente vê pessoas que, poxa,
são jovens totalmente perdidos e assim a gente não tem muito o que fazer porque eles não querem uma mudança e às vezes até querem, mas não conseguem sair da onde vivem. Então eu diria, busquem a Deus e as demais coisas Ele que vai nos acrescentar, né? Amém. Verdade, verdade. Oh. Ai, gente. Nossa, Aleluia! Deixem aí quando que é o culto de jovens da igreja de vocês. A gente tem a festividade dos jovens em outubro. Todo outubro a gente tem o Outubro Jovens, que é no mês de outubro, porque por sinal, Outubro jovem no mês de outubro, gente. eu só não sei bem a data ainda, mas a gente vai Não, estar... é todos os domingos. Quando é em outubro, é todos os domingos, né? Então provavelmente vai ser isso aí. E tem culto de jovens semanalmente na igreja de vocês? Não. Não, mas tem. No mês tem alguns domingos, A um gente, domingo a é, né? gente tem a confraternização. A gente sempre faz uma confraternização pelo menos uma vez no mês para estar Na igreja se aqui da envolvendo Vila mais com também. os jovens. Né? Ah, verdade. Tem na É. missão aqui Fiquem da atentos Vila às Antônio. redes sociais que vai postando aí, Sim, né? sigam eles. Sigam também a missão Cajati, tem a missão Sede e a missão Vila Antunes, né? As outras também. Tem várias cidades, né? Do Vale do Ribeira, de São Paulo, né? Mas jovens da Vila Antunes tem o pastor Denis e a Érica, Sim. que acolhem demais. Sim, a Élica esteve aqui com a gente Sim. também já. Aí na sede está o Felipe, né? O pastor Felipe. Sim. E é bênção. Sim, uma benção mesmo. Eu gosto muito também, eu sempre gosto de visitar assim quando eu tenho oportunidade. A gente também gosta de visitar a tua. me sinto em casa quando eu vou lá, inclusive. Eu falo que ela é assembleiana e ela nem sabe ainda. Deixe minha pastora ouvir. Mas, então sigam, tá? Eles na rede social. Dani, a filha dele, sempre faz propaganda lá da loja, do lavador também. Sigam lá o lavador do Já tá Daniel. me dando retorno aquelas fraldas que eu comprei quando era mais nova, né? Então. Aí colocou a menina pra trabalhar já. A gente veio pra aqui tá a loja de um amigo dele. Depois ele marca lá, vocês têm camisas lindas. Ah, sim, ó, veio todos patrocinados. Patrocinados, claro. A loja do Lucas e da Nádia. Ai, nós vamos marcar aí, eles vão marcar na rede social. Sigam, tá? Abençoem a vida deles e fiquem ligadinhos também aí na rede social deles, que eles possam sempre ir lá na igreja deles também. Se você não vai em nenhuma igreja, né, faça uma visita, né? Tem cultos lá também dia de semana, né? Quarta. Começa às 7h30, acaba às 9h. Às 9h mesmo, pastor é horário britânico. No domingo é das 7 da manhã até às 9h. E de manhã tem escola bíblica dominical, que é onde também tem bastante jovens, a gente está aprendendo muito, né? Quem não Sim. consegue ir à noite vai de manhã. Deixa eu corrigir Sim. você falou das 7 da manhã. É das 7 7 da noite? É, 7 da noite Das às 7 9. às 9. É, Domingo. 7 da noite. E a Tá me escola bíblica. E a Olha, escola gente. bíblica dominical é 9 horas da Começa manhã? das 9 9 horas às da 10. manhã. Então, A né? noite não é 7, é 19? Isso. Olha, eu acertei! 19 a 21, mano. Então, né? Tá aí. E tem os cultos de oração também. Culto de oração. Toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30. A gente chama de culto relâmpago. É bem rapidinho, a gente Olha ora. que bênção. É bem bacana. Então, tá aí, ó, pra você que tá nos ouvindo, que tá nos ouvindo no Instagram, né? Sigam lá a missão, Assembleia de Deus Missão, Cajati. E vocês vão estar por dentro de tudo também. Então, é isso. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito, muito feliz que vocês aceitaram o meu convite. Vocês sabem, né, que eu amo vocês, amo a família de vocês. E eu fiquei muito feliz que vocês vieram. Um dia eu vou trazer Débora aqui também para contar os testemunhos dela. Eu sei que eu vou ter que orar mais uns 3 meses Eu peço antes pra Deus disso. me esconder. Quanto mais a gente pede para Deus esconder a gente, e mais a gente fala que a gente não quer tal coisa, aí é que, né, que Deus faz mesmo, que Deus traz a gente à tona. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para terminar, então? A Débora vai orar para nós.
Senhor, meu Deus, meu Pai, em Tua presença nós estamos entrando. Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade de estar levando o Teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor visite a cada pessoa que está nos ouvindo pela rádio, que o Senhor alcance aqueles que estão nos vendo pelo Instagram, Senhor, aqueles que vão nos ver pelo YouTube. Senhor, e eu acredito no que o Senhor pode fazer. Senhor, eu Te peço, assim como o Senhor trabalhou na minha vida, trabalha, Senhor, em vidas que estão nos ouvindo. Pai, aquele que precisa de força, aquele que precisa de cura. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Pai, é no Teu nome que nós pedimos, Senhor. Nos unimos aqui em oração. Pai, aquele que precisa de uma libertação. Senhor, o Senhor é a resposta, Senhor. O Senhor é a saída, o Senhor é a solução. Pai, visita lares neste momento. Envia anjos, envia socorro dos céus, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor dá ordem aos Teus anjos para nos guardar, para nos proteger. Senhor, entra, Pai, com providência. Eu creio que o Senhor é aquele que restitui, que o Senhor é aquele que traz algo novo às nossas vidas também. Senhor, visita-nos, Pai. Que haja testemunho, Senhor. Que haja libertação e cura, Pai, na vida dessas pessoas que precisam neste momento. Senhor, e nós Te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo ter nos conduzido. Obrigado, Senhor. O Senhor é fiel e eu Te agradeço, Deus. Amém. Amém, amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigada àqueles que estão nos ouvindo pela rádio, por aqueles que estão nos ouvindo no Instagram. Compartilhem para que chegue a muitas vidas, tá bom? Esse podcast, e que o Senhor abençoe a sua vida. Você, né, que está aí, talvez cabisbaixo, acha que não tem um propósito, não tem um chamado, o Senhor está te forjando, né? Creia nisso. E logo, né, você vai poder contar o seu testemunho. E como eu sempre falo, quem sabe um dia você vai estar aqui comigo contando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Um beijo para todos. E compartilhem, tá, pessoal? Compartilhem bastante esse podcast. Deus abençoe a cada vida. Um beijo. Tchau. Tchau. Show.